Mais carros nas ruas e uma estrutura ineficiente de circulação, somadas à imprudência dos motoristas, colaboram para o aumento de mais uma estatística, a de acidentes. O JQ investiga a comprovação de culpa em casos de colisões sem vítima. A reportagem é de Silvana Monteiro. 2 semanas após adquirir um carro, o Wellington já conta com seu primeiro prejuízo. Ao colidir com o ônibus e não possuir seguro, o administrador de rede espera ser ressarcido. Eu simplesmente dei seta e entrei, aí colidiu. O procedimento primeiro é fazer o boletim e ir lá na empresa e a gente entrar num acordo. Agora, é lógico que caso não há um acordo, aí eu vou tomar outras medidas cabíveis. Do outro lado, o motorista do ônibus diz não ter culpa. O rapaz estava no Astra, aí ele acha que iria convergir ao São Paulo também, aí jogou o carro para cima do ônibus e bateu na lateral do ônibus. Roberto explica que com o boletim de ocorrência, a empresa de ônibus vai cuidar do caso. É porque a empresa exige para o departamento jurídico dela correr o processo, né? Junto com a seguradora e ver o que pode ser feito. Durante todo o dia é comum ver casos como o de Wellington e Roberto nos postos de ocorrência do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais. Em uma cidade com mais de 1 milhão de veículos circulando pelas ruas e avenidas, o número de acidentes também é alto. A Polícia Militar chega a registrar cerca de 160 ocorrências por dia. De acordo com o Detran, a média de acidentes é de aproximadamente 16 mil por ano, com e sem vítimas. A imprudência e o desrespeito às leis de trânsito são as principais causas. E mesmo após o susto de uma colisão, é importante fazer o boletim de ocorrência e colher provas, caso seja necessário um processo judicial. O boletim de ocorrência é que vai garantir que aquele fato efetivamente aconteceu e vai estar narrando ali em quais circunstâncias ele aconteceu. Antes de você remover os veículos, faça o máximo de fotografias que você puder para poder estar caracterizando aquela situação. Aquilo ali já é material suficiente para você procurar a justiça e já dar andamento num processo. Nos casos de acidente sem vítima, não é obrigatório o boletim de ocorrência. Não precisa ser realizado no mesmo dia do fato e pode ser feito por apenas uma das pessoas envolvidas. E a Polícia Militar, ela se atém somente a registrar os fatos, obviamente com o devido cautela e o devido compromisso para subsidiar até mesmo uma ação penal civil, né, a respeito dos danos causados. Vale lembrar que essas informações são inseridas de acordo com a versão dos condutores e com a dinâmica do acidente. O militar responsável pela ocorrência pode, inclusive, ser chamado pela Justiça para testemunhar sobre o fato. Devidamente sendo notificado através da Polícia Militar, através do comando, o policial ele é obrigado, se for o caso, prestar maior esclarecimento sobre o acidente. O advogado explica que o melhor caminho é o acordo entre os envolvidos, mas caso não seja possível, o juiz irá tomar a decisão baseando-se nas provas apresentadas. O juiz ele se fundamenta por uma ação civil no Código Civil, né? E eventualmente ele pode se utilizar da legislação de trânsito. Por exemplo, houve aquela pessoa que causou o acidente, ela foragiu do local, ela também vai responder na legislação de trânsito pelo crime do artigo 305. O artigo 305 prevê pena de 6 meses a 1 ano ou multa para o condutor que fugir ou se afastar do veículo do local do acidente. Para os envolvidos, o importante é também anotar o contato de alguma pessoa que tenha testemunhado o ocorrido. Como não existe a obrigação de uma perícia no local do acidente sem vítima, quanto maior o número de registros, maior a chance de receber as indenizações e ressarcimentos. É importante você buscar outros meios de provas que não só o boletim de ocorrência. Daí é de extrema relevância se houver uma testemunha, um pedestre, como eu disse, que tenha visto o acidente de trânsito. No caso de Wellington e Roberto, o único registro é o boletim de ocorrência. Agora, para resolver o impasse, vale contar com a versão de cada um e com a boa vontade de ambos em conciliar. Dr. Elton, no caso de um acidente sem vítimas e que não tenha ocorrido essa coleta de provas, como que isso pode influenciar num processo, essa falta de provas influencia num processo de ressarcimento e como o cidadão pode contornar essa falta de prova também? O cidadão deve ter consciência, e mesmo essa é
pergunta importante aos profissionais do direito, é que o julgamento, quando posto em juízo, vai levar em consideração as provas demonstradas ao juiz. Então, a perícia nem sempre é realizada, só quando há alguma vítima, e a gente consegue imaginar a dificuldade de preservação do local do acidente, quando for um acidente de pequena monta, em virtude do trânsito das grandes cidades hoje em dia. Daí que os envolvidos devem se preservar com a produção maior possível de provas